conseguir participar. Então, vou deixar gravando aí para quem não estiver presente. Vamos ligando as câmeras. Já estou vendo a câmera do Wesley, do Wagner, da Ingrid, do Gustavo, do José e da Beca. O Cauã quebrou a câmera, mas dá para ver que tá Eu tô sim, dá aqui, para ver. ó. A Esther, eu tô vendo. Deixa eu ver quem mais apareceu. Wagner, Wesley. Muito bem. Dani, Nicole, Miguel, Maia, Lorena, Luísa, Bebel e Giovana podem ligar a câmera, meus amores. Sem problema, Dani. Liga a câmera aí que já é um avanço. Ai, que lindos, de uniforme, gente. Parabéns. Quem não tiver de uniforme já lembra de na próxima aula colocar, hein? Tá no código de conduta dos alunos. A Eu Mari disse que perguntei. iria informar todos os professores sem problemas. Ah, sem problema, Lu. Sem problema. Bom saber, eu já comunico os outros professores. Ela deve ter avisado sim. Eu que não olhei o grupo ainda hoje, mas combinado. O restante pode ligar. O Gessé tá chegando. Esther tá entrando agora também. Podem ligar. Vão ligando as câmeras para a gente começar a nossa aula maravilhosa de educação financeira. Lembrando, né? Ao final desse curso básico, vocês podem pedir o seu certificado, tá bom? Vamos lá, então. Professora, você viu que eu coloquei a coisa lá na minha pasta do Drive? Eu vou olhar as pastas do Drive hoje à tarde, tá? Eu te mandei pro WhatsApp que eu tinha falado. Eu falei pro WhatsApp que eu tinha colocado. Tá bom. Mandem o link para mim todo final de aula. Sem problema, Esther. Okay. Vamos lá. Quem já chegou vai ligando a câmera. Tirando a Luísa, que já me falou aqui. E o Cauã, que quebrou a câmera. Mas ele consegue ligar. Mas ele não consegue ver. Não, quebrou a câmera dele mesmo. Ele ligou pra gente ver, fica igualzinho. Olha lá, ó, fica assim, ó. Ó, contra a Luísa, calma aí. Ó. Ai, tadinho, gente. A lindeza isso aqui. Como é que ele tira foto, né? Não tira foto. Meu Deus, que indelicado. Coitado, já quebrou, já mostrou. Vamos lá, gente. Ó, eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu tô falando, coitado dele. Tipo, como é que ele vai tirar foto? Ah, tá. Então que susto. Pensei que você tava duvidando dele aí, mas tá bom. Vamos lá, ó. Educação financeira, aula 2. Se vocês perderam a aula 1, tem a aula do sexto gravado, que eu já compartilhei no grupo com vocês, tá? Aula 2, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do estudo da economia, tá bom? Vai ser um pouquinho teórica, mas vocês vão ver que não é nada maçante, nada chato. Vocês vão conseguir entender um pouquinho sobre o estudo da economia. A gente falou um pouquinho na aula passada sobre o estudo do comportamento da gente em relação ao dinheiro. O nome disso é educação financeira. A gente vai educar a gente a se comportar em relação ao dinheiro, certo? Oi? Eu acho que eu terminei a minha apostila. Ah, sem problemas. A gente está fazendo agora o curso que é fora da apostila, mas você pode colocar tudo no Drive, que aí eu vou dando uma olhadinha. Bom, então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a importância do estudo da economia. O estudo da economia é diferente do estudo de educação financeira. Assim como o investimento faz parte do universo da educação financeira, mas não é a mesma coisa, tá certo? Vamos estudar um pouquinho, então. Ao refletirmos sobre acontecimentos ocorridos em nível nacional ou internacional, relatados pela mídia, ou seja, TV, jornal, internet, jornal online, Twitter, enfim, nos damos conta da presença da economia. Então, sempre que a gente vê as mídias, que a gente recebe notícias, a gente se dá conta de que sim, existe economia e ela está presente no nosso dia a dia, não está certo? Sim? Se prestarmos atenção, muitos dos conflitos espalhados por todo o mundo têm, sem dúvida, origem nas causas econômicas. Então, muitos dos conflitos que a gente já vai ver, alguns exemplos, eles têm origem econômica, tá certo? Então, por isso que a gente já sabe que é muito importante o estudo da economia. Porque se a origem dos conflitos está em questões econômicas, para resolver isso a gente tem que estudar a economia, tá certo? Lembrem dessa explicação que eu acabei de dar, que na hora dos exercícios vocês vão precisar, certo? Então, por que é importante o estudo da economia com base nos conflitos e coisas que acontecem? Se a origem está
nos fatores econômicos, a gente estudando os fatores econômicos, a gente pode propor uma solução, certo? Sim? Alguns exemplos de conflitos. Ó, a luta por recursos naturais vitais, como o petróleo, o gás natural ou até mesmo a água, está na origem de conflitos no Oriente Médio. Então, a gente já viu, né, que principalmente quando a gente fala de petróleo, tem guerras que, nossa, estão durando anos e ainda ocorrem lugares que são perigosíssimos lá no Oriente Médio, e esse conflito é econômico, tá certo? Na África e na América Latina, por exemplo. Também tem causas econômicas, situações de natureza política e social, como a migração dos povos dos países menos desenvolvidos para a Europa ou a contestação da atual globalização, tá certo? Então, a gente viu aí na TV vários países reclamando, né, que os imigrantes estão indo para os países deles, tá certo? Por exemplo, a gente teve muita gente mudando lá do Oriente Médio e vindo para os nossos países, de forma ilegal. Isso é um problema, gera algum tipo de conflito. Porque o país está desenvolvido, eles têm que ir para algum lugar que dê condições de sobrevivência para eles, certo? Esse é um conflito que acontece, é um problema político e social e tem origem econômica, porque se o país não tem como manter essas pessoas, elas vão procurar outros. E tendo outras pessoas num país que já conta com a população dela, pode gerar um desequilíbrio aí. Porque ela vai estar mantendo outras pessoas que não faziam parte dessa população. Tá dando para entender? Sim? Sim. Então, beleza. Numa dimensão diferente, mas igualmente dramática, então, ó, falando de problemas diferentes, mas são igualmente importantes e tristes, né? Deparamos com problemas econômicos diários. Então, todos os dias a gente se depara com problemas econômicos. Que problemas, professora? Desemprego, aumento dos preços. A gente tem aí o exemplo do preço do arroz, né? Que aumentou muito. Vocês estão acompanhando? Sim. Lá em Minas chegou a estar R$25 o quilo do arroz. É uma coisa assim absurda, né? Porque arroz é uma coisa que a gente come praticamente todos os dias, né? Vamos lá. Então a gente tem desemprego, aumento generalizado dos preços, escassez de recursos em relação às necessidades da população, desigualdade na distribuição de renda, intervenção do Estado, como nas nacionalizações ou privatizações de empresas ou na redução dos serviços públicos. Integração de um país numa organização econômica e etc. Então, esses são problemas econômicos diários que a gente enfrenta. São alguns dos problemas econômicos que a mídia aborda abundantemente e que mais afetam as populações. Então, são problemas esses que a gente vê vários dias, diariamente acontecendo e que a mídia relata pra gente, tá? E que afetam a população de forma geral. Então, a gente vê alguns problemas de origem econômica que estão presentes todos os dias com a gente. Agora, vamos ver alguns desses exemplos. Uma criança morre a cada 5 segundos. Aqui a gente falando da fome, tá? Olha isso. Então, a cada 5 segundos, uma criança morre de fome. Olha que triste, né? E apesar da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação reconhecer que a agricultura do mundo ela pode alimentar 12 bilhões de pessoas, ou seja, isso corresponde a quase o dobro da população do planeta, mesmo assim, a cada 5 segundos, uma criança morre de fome. Já perceberam que tem algo errado, né? Se a gente tem capacidade de alimentar quase o dobro da população e mesmo assim tem gente morrendo de fome, tem alguma coisa errada aí, que precisa ser resolvida, né? Vamos para outro problema. Em 11 de março de 2011, o Japão sofreu um terremoto mais violento de sua história. Outro problema. Mas o que isso tem a ver com o fator econômico? Vocês já vão ver. E o tsunami que se seguiu, então aconteceu o terremoto e o terremoto gerou um tsunami. Originou 20 mil mortos e desaparecidos. E se não bastasse, depois do tsunami ainda teve um acidente nuclear de grandes proporções, semelhante ao de Chernobyl. Gente, que vocês conhecem um pouquinho de história, acho que vocês já ouviram falar, foi um acidente, assim, que foi enorme, né? Aconteceu muita coisa ruim. Então, pensa, o Japão passou por um terremoto, isso originou um tsunami, que originou um problema, um acidente nuclear. Olha isso. Coitados, né? Mas
E aí, o que aconteceu? Um ano depois de tudo isso, um elevado número de vítimas da usina nuclear de Fukushima encontra-se em situação precária e a economia que sofreu um intenso golpe procura se reinventar e reinventar o seu modelo energético que se baseava no nuclear. Então tá, professora, o tsunami ocasionou um acidente nuclear. O que tem isso a ver? Toda a energia do Japão era baseada na usina nuclear que teve o acidente. Então pensa, eles ficaram sem energia, eles ficaram com todo o estrago do tsunami, do terremoto. As pessoas, é claro, iam ter que construir suas casas, suas vidas do zero. Os que sobreviveram, né? Pensa isso para a economia do país. Pensa assim, eu chego lá na sua casa, destruo tudo. Se não bastasse cair tudo no chão, eu jogo água em tudo. Então, tudo que era elétrico, tudo que acontecia estragou. E aí, como se não bastasse, eu corto o fio de energia que se conecta na sua casa. Que caos, né? Agora, imagina isso com todas as casas de um país inteiro. Imagina o tanto de gasto que teve para se reconstruir do zero e reinventar o modo de energia deles. Porque a nuclear já não era tanto mais uma opção, né? Então, olha isso, né? Isso tem a ver com economia por conta disso. Nossa, já Gasto começou a para se perto reconstruir. mesmo. Tá vendo? E agora, uma outra coisa. Essa é uma citação da presidenta Dilma, que foi presidenta do nosso país. Ela falou o seguinte: o crescimento econômico que não respeita o meio ambiente compromete o presente e o futuro dos países. Vamos continuar aqui. Percebemos que incluir o crescer, o proteger e o conservar resulta num desenvolvimento qualitativamente melhor e quantitativamente maior. Ou seja, o país ele tem a necessidade de crescer quantitativamente em relação à economia, né? O país crescendo economicamente, ele consegue fazer mais investimentos, e aí a qualidade de vida das pessoas que vivem nesse país, ela melhora. Por isso que a gente fala de qualitativamente, tá? Em qualidade. E quantitativamente em quantidade, tá certo? Aqui a gente falando em economia, tá? Então, o crescimento econômico que não respeita o meio ambiente, ele compromete o presente e o futuro dos países. Por exemplo, eu vou construir uma cidade inteira de fábricas. Só que eu não vou me preocupar com o resíduo que é descartado, eu não vou me preocupar com nada em relação ao meio ambiente, onde isso vai ser construído, enfim. O que isso pode gerar para mim? No presente, pode me gerar muitos gastos. E no futuro, isso pode me gerar o quê? Problemas e catástrofes ambientais, né? A gente sabe que isso acontece. Não é mesmo? A gente vê aí enchentes, a gente vê aí contaminação do solo. Então, tudo isso, quando a gente não pensa no meio ambiente, quando a gente fala de crescimento econômico, a gente está dando um tiro no pé, está comprometendo o presente e o futuro, tá certo? Então, essa é uma citação muito inteligente que tem tudo a ver com economia, tá certo? Agora, ao contrário disso, quando o país ele se preocupa em crescer economicamente, mas também se preocupa em proteger e conservar o meio ambiente, isso melhora em qualidade e quantidade, tá certo? Compensa mais. Aí sim está pensando em todos de maneira geral. Porque a gente precisa do ambiente, né, gente? Não adianta a gente falar, eu não me preocupo com o meio ambiente. Você não está se preocupando com você. É onde você vive, tá certo? Vamos continuar então. Ó, agora a gente vai pensar um pouquinho na rotina diária de vocês, tá? Eu vou falar aqui um exemplo de uma rotina de um aluno X, que é um exemplo do livro de vocês, mas pensem na rotina de vocês enquanto eu estiver falando. Vejamos o seguinte exemplo de uma manhã de um estudante. O aluno acorda, ele se levanta, ele faz sua higiene pessoal. Então, nessa higiene pessoal, ele consumiu água, ele consumiu gás, ele consumiu sabonete, pasta de dente e outros bens. Depois ele toma um café da manhã, consumindo, por exemplo, fruta, cereais e leite, e vai para a escola. No caso aqui desse aluno, ele vai de ônibus, pelo qual ele tem que pagar por uma passagem. No meio da manhã, durante o intervalo escolar, ele toma um iogurte ou uma fruta, e ao final das aulas, ele passa numa papelaria para comprar o material escolar, que é essencial para a realização da lição do dia. Antes de voltar para casa de ônibus,
É claro, né? Antes dele voltar para casa de ônibus, que ele tem que pagar pela passagem novamente. Chegando na casa dele, ele almoça, ele descansa um pouco, estuda, ouve música, lê um livro, conversa com os amigos pelas redes sociais, frequenta um clube onde pratica o seu esporte favorito. E aí, olhando para essa rotina, olha isso, gente. Quase todas as ações referidas no exemplo são atos de economia e consumo de determinados bens, serviços, para a satisfação das necessidades. Tudo que a gente faz na nossa rotina é uma necessidade, né? A gente adapta ela sempre da melhor forma. Mas ela é uma necessidade. A gente tem que acordar, a gente tem que fazer nossa higiene pessoal, a gente tem que comer, a gente tem que ir para a escola, a gente tem que voltar para casa. E tudo isso envolve dinheiro. Vocês já pararam para pensar nisso? Então você acorda, tá? Você não paga nada para acordar. Mas se você acorda e ainda tá escuro, você tem que acender a luz. Poxa, você já tá gastando energia. Agora você vai fazer sua higiene pessoal. É de graça escovar o dente no seu banheiro. Não, você está gastando água, você está gastando pasta de dente, você está gastando a sua escova de dente, que custou alguma coisa, tá certo? Depois você vai tomar seu banho para dar aquela acordada. Você está gastando água, está gastando sabonete, está gastando condicionador, shampoo. E tudo isso que eu tô te falando não são coisas que assim você tem que parar de fazer. Não, são coisas essenciais, são da necessidade pessoal de cada um. Então, tudo que a gente faz custa dinheiro, olha isso. Depois você toma o seu café. O que você toma no seu café da manhã? Dá um exemplo para mim aí. Ingrid, o que você come no café da manhã, normalmente? Café com leite? Muito bem, tá vendo? A sua mãe, ela teve que pagar pelo café, teve que pagar pelo leite. Se você esquentou ele no micro-ondas, teve que pagar pela energia. Se esquentou pelo fogão, teve que gastar o gás. Então, vocês veem que tudo envolve dinheiro, tudo envolve economia. Aí vocês vão para a escola. Vocês têm mais um gasto aí, que a escola de vocês é paga. Ah, professora, mas eu não pego ônibus, eu vou de carro com meu pai. Poxa, mas ele está gastando gasolina. Então, tudo que a gente faz nas nossas necessidades, elas envolvem economia, atos de economia e consumo, tá? Seja de serviço, no caso da escola é um serviço que vocês consomem, ou sejam bens, tá certo? Bens são pasta de dente, escova de dente, energia. Pode falar, amor. Agora eu vou a pé para a escola para não gastar nem de ônibus nem de carro. Eu ia a pé agora para a escola. Você vai a pé. Boa, para economizar aí, né? Desde que seja longe, vou a pé. Olha só. Então, já é uma forma. Mas a gente está falando aqui de necessidades, né? Tem gente que mora longe, que não tem essa possibilidade. Né? Tem gente que mora em lugares que precisa sair de carro ou de ônibus, que não dá para ir a pé. Então, depende da realidade de cada um, é claro, mas tudo que a gente faz envolve de alguma forma a economia. E nada é de graça, gente. Se alguma coisa é de graça, ela tá usando alguma coisa aí para ganhar dinheiro com isso, para fazer dinheiro com isso. Vou dar um exemplo bobo para vocês. Um aplicativo que é de graça, meu gato aqui. Um aplicativo que é de graça. Ele coleta seus dados e ele ganha dinheiro com seus dados. Então, nada é de graça, tá? Mas, enfim, vamos focar aí na gente. Vamos para outra parte aqui. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as pessoas que trabalham, tá? Vocês podem usar de exemplo aí para ficar mais fácil. Alguém que vive com você, que já é adulto e já ganha o próprio dinheiro. Deixa eu ver aqui. Sem problemas, tá bom. Se observarmos o comportamento de um trabalhador, porém notaremos que além do consumo, surgem aspectos de produção. Ou seja, as pessoas trabalham e produzem alguma coisa, tá? Ser operário, engenheiro numa fábrica, economista, gestor ou secretário numa empresa, médico, arquiteto, advogado, são atividades econômicas produtoras de bens e serviços indispensáveis à nossa vida. Aqui a gente deu alguns exemplos, mas são todas as profissões, tá certo? Esses indivíduos produtores de bens e serviços recebem uma remuneração por seu trabalho, ou seja, as pessoas trabalham e ganham dinheiro por isso, ganham o salário delas. Vamos lá. Esses indivíduos produtores de bens e serviços recebem uma remuneração por seu trabalho, ou seja, o salário. E parte do rendimento que elas geram fica para o proprietário da empresa. Vou dar um exemplo. Um operário trabalha numa fábrica e ele produz um trator. A fábrica vende esse trator por um preço X. Uma parte vai para o salário e o lucro fica para o dono da empresa, tá certo? Então, esse é um ponto.
Desse montante que o funcionário recebeu, então essa pessoa que trabalha que recebeu o salário dela, ela gasta uma parte para comprar as coisas de necessidade. Vai ao mercado, faz a compra do mês, paga suas contas, enfim. Vamos supor que sobre uma quantia. Ele pega essa quantia e aplica no banco. Quem aí já ouviu falar que se aplicar o dinheiro na poupança, ele rende? Eu. Já ouviu falar, né, Beca? Quem mais já ouviu falar? Eu vou deixar meu dinheiro na poupança porque aí ele rende um pouquinho, pelo menos. Rende uma porcentagem ao mês, ao ano. Já ouviram falar? Ou, olha, não guarda o seu dinheiro na poupança, porque aí ele vai aumentando. Eu vou explicar para vocês como isso acontece por trás das câmeras, por trás do caixa eletrônico, qual que é o movimento que acontece. Quando você aplica um dinheiro na poupança, o que o banco faz? Ele pega o seu dinheiro, porque o dinheiro ele não se multiplica sozinho, né? Então ele pega, então apliquei o meu dinheiro, vou pegar um papel para ficar mais fácil. Apliquei o meu dinheiro no banco. Esse é o caixa eletrônico. Apliquei meu dinheiro aqui. Então, eu guardei o meu dinheiro, tá no caixa eletrônico, vem o banco e retira esse dinheiro. E aí, tem uma empresa que está precisando de dinheiro para manter as suas atividades de produção. Então, ela vai pedir um empréstimo. O banco pega esse dinheiro que ele pegou de você e empresta para a empresa. Essa empresa usa o seu dinheiro. Na hora de devolver, a empresa não pode devolver o seu dinheiro assim, do jeito que ela pegou. Ela tem que devolver a mais, que são os juros que o banco aplica, tá certo? Então, o seu dinheiro aumentou, porque ele voltou para o banco assim, ó. Ele voltou para o banco assim. E aí, o banco pega e põe esse dinheiro na sua conta de novo. E aí, você pega o dinheiro maior. É assim que acontece. Deu para entender? Como funciona o rendimento de um dinheiro que você aplica? Essa aplicação em poupança é uma forma de investimento. Lembra que a gente falou de investimento aula passada? Tá certo? A mesma coisa acontece quando você aplica o seu dinheiro em uma bolsa de valores. No banco, você tem a segurança que seu dinheiro vai voltar para você, tá? Porque você pôs esse dinheiro no banco e o banco, ele tem que te devolver esse dinheiro. Agora, quando você aplica na bolsa de valores, ele pega o seu dinheiro e fala assim, você concorda em dar esse dinheiro para uma empresa, mesmo sabendo que ela pode dar certo, dar muito certo e você ganhar muito dinheiro por isso, ou também o que pode acontecer é essa empresa falir e o seu dinheiro sumir junto. Mas aí você tem que ver os gráficos, né, professor? Você tem que ver como que tá o rendimento da empresa, você tem que ver como que tá a produção. É isso que eu tô falando. Quando você investe numa poupança, é certeza que seu dinheiro vai voltar para você. Quando você investe numa bolsa de valores, esse dinheiro pode voltar muito grande para você, grandão, pode voltar igual, ou ele pode sumir com a empresa. Professora, eu sei um pouquinho investir na bolsa de valores por causa do GTA só. Então, é muito bom. Se vocês procurarem saber, você pode investir no Burger King, no McDonald's, em ações de eu ganhei mais de 5 milhões no GTA investindo em bolsa de valores. Então, transmissão do Lester. E aí, esse é um exemplo de investimento, tá certo? Deu para entender como funciona? Uhum. Sim? Vamos continuar então. Assim fica claro que a atividade econômica ela está presente no nosso dia a dia em grande parte das nossas ações. Então, pensando lá na nossa rotina, tudo que a gente faz de alguma forma envolve dinheiro. Por exemplo, a aula que eu estou dando aqui agora, ela envolve dinheiro, porque eu estou usando um computador que foi comprado, eu estou usando minha internet que está sendo paga, eu estou prestando um serviço para vocês que pagaram por esse serviço. Estou bebendo meu café na xícara que eu comprei, no café que a gente gastou para comprar, para fazer o café. Para fazer o café a gente usou água. Para eu falar aqui com vocês eu estou usando energia. E assim por diante, né? Então tudo que a gente faz envolve dinheiro de alguma forma. E aí, cabe à economia em si, o termo economia, estudar e tentar resolver problemas relacionados às atividades econômicas, tá certo? Então, vamos revisar uma parte muito importante. A gente viu que a maioria dos conflitos gerados no mundo, eles têm início econômico. Tem um fator econômico aí. Claro, porque tudo que a gente faz envolve dinheiro.
Então, qual a importância da economia? A economia ela vai estudar e tentar resolver esses problemas, tá certo? Sim? Sim. Então tá bom. Então agora a gente vai fazer exercício para ver se vocês conseguiram entender mesmo. No primeiro exercício, o que vocês vão responder? Vocês vão responder as atividades que compõem a sua rotina diária, igual tem nesse exemplo aqui, ó. Então você acorda, você se levanta, faz sua higiene, vai para a escola, enfim, você vai colocar. Você já percebeu que toda vez que você engole faz um clique? É verdade. Então, vocês vão na número 1 colocar a rotina diária de vocês, as atividades que vocês fazem, tá bom? Tentem ser bem detalhados, tá? Aqui tá falando resumidamente, porque você não precisa entrar em detalhes, sim, né? Por exemplo, vou no banheiro, o que eu faço no banheiro? Vou fazer xixi, vou fazer cocô, não precisa entrar nesses detalhes. Eu tô falando aqui para vocês darem detalhes importantes da sua rotina. Então, você acorda, faz sua higiene, você come. Peraí, só deixa eu tirar meu cachorro aqui do quarto, que eu tenho gatinhos aqui. Professora. Espera só um pouquinho. Mas e se a pessoa não tem uma rotina? Cada dia ela faz uma coisa diferente. Pronto, gente. Sorry. E se a pessoa não tem uma rotina? Cada dia ela faz uma coisa diferente. Ah, mas tem coisas que não mudam, né? Por exemplo, você escova o dente todo dia, você toma banho todos os dias, espero, né? Você levanta da sua cama todos os dias, você come todos os dias, você estuda todos os dias. Então, rotina. Pensa na sua rotina em dias normais, fora da pandemia. Fica mais fácil, porque agora a gente não tá saindo. Mas em dias normais. Por exemplo, numa segunda-feira, eu acordaria, faria minha higiene, iria para dar minha aula, depois do trabalho eu iria para minha faculdade, depois da faculdade eu iria para minha academia. Então, vocês vão dar o exemplo de vocês, tá certo? Sim, se cair nossa chamada, a gente volta para o mesmo link, tá bom? Na 2, você vai olhar para a questão número 1 que você respondeu com a sua rotina e você vai identificar as ações que envolvem dinheiro. Por exemplo, acordei. Acordei me custa dinheiro? Não. Agora eu fui escovar o dente. Aí envolve dinheiro. Porque eu vou estar gastando água, vou estar gastando pasta de dente, assim por diante. Vocês vão fazer isso com toda a sua rotina, tá? Questão número 3. Vocês vão olhar para essas citações que a gente viu sobre a criança que a cada 5 segundos uma criança morre de fome, sobre a questão do Japão, coitados que sofreram pra caramba, e sobre a questão do meio ambiente. Vocês vão olhar para essas citações que a gente viu, lembrar da minha explicação, é claro, e vocês vão explicar a importância do estudo da economia, levando em conta esses problemas, tá certo? Já dei de bandeja para vocês, a gente já viu a importância da economia, né? 3. Baseando-se nas ideias apresentadas na aula de hoje, explica a relação entre economia e o dia a dia de uma pessoa. O que tem a ver a economia e o dia a dia de uma pessoa? Vocês vão responder com as suas palavras, tá bom? Ok. Sim? Então, ótimo. Ó, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Essa primeira aula, a gente fez a explicação de todo o... Isso foi um capítulo, tá vendo como passou bem rápido? A gente estudou o conceito de economia de uma forma bem, assim, fácil de aprender e rápido, né? Então, essa primeira aula a gente explicou a matéria e explicação dos exercícios. Na segunda aula, vocês vão fazer esses exercícios e me enviar, tá certo? Sejam caprichosos, escrevam bastante e lembrem-se que isso é um curso de vocês, tá certo? Se vocês completarem o curso tudo bonitinho, vocês conseguem um certificado. Então, façam direito. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar, tá bom? Assim como nas outras aulas, eu deixo meus alunos fazerem os exercícios fora do Zoom, tá? Então, por isso, na primeira aula eu faço questão que vocês assistam a explicação no Zoom, mas os exercícios eu permito que vocês façam fora dele, tá? Pode falar, gente. Era o Daniel, acho. Oi, Ingrid, pode falar, amor. Fazer no caderno ou no Word? Pode fazer tanto no caderno quanto no Word. No Word fica muito mais fácil para eu ler. Fica bem mais legível. Quer fazer no bloco de notas, aonde vocês se sentirem mais à vontade. Quem quiser fazer no caderno e entregar por foto, o que vocês acharem mais prático, tá bom? Aline, você vai mandar no grupo as perguntas? Eu vou mandar esse slide inteiro no grupo, tá?
Tá bom? Eu vou... Essa aula foi gravada. Eu vou colocar ela no YouTube e mando o link para vocês também, para quem quiser revisar aí. Fechou? Ok, professor. Então, vamos fazer a nossa chamada. Deixa eu ver, a gente tem 6 minutos, dá para fazer no For Leven. Vamos lá. Peraí. Você tá anotando ou você vai tirar print? Eu vou fazer no For Leven. Ah, tá. O Rebeca, você não me respondeu ontem, né? Você mandou mensagem? Eu nem vi. Não, nem Lógico que eu respondi sim, olha lá. Respondi sim, eu que te perguntei, você me deixou no vácuo. Olha lá pra você ver. Perguntou. Vamos lá, perguntei amores. sim. Eu vou falando os nomes, vocês vão falando presente. Se a pessoa não responder e estiver na chamada, vocês me dão um toque, porque fica minimizado, eu não consigo olhar, tá? Vamos lá. Tá carregando. Empreendedorismo, dia 16. Ana Carolina. Daniel. Presente. Esther. Presente. Giovana. Giovana tá presente? Presente, professora. Beleza. Gustavo. Gustavo tá presente? Eu não consigo olhar o chat. Aí, tá presente. Vamos falando aí, galera. Deixa eu colocar aqui. Então, o Gustavo. Ingrid. Gessé. Presente. José. Presente. Júlia. Júlia não está presente. Rebeca, olha o WhatsApp. Cauã. Presente. Letícia. Letícia está presente? Acho que tá. A Letícia tava na... Lívia. Não vai responder, não vou pondo falta, tá? Então vamos lá. Ainda não tá, Lorena. nem a Letícia. A Lorena tá presente que falou comigo. Luísa também falou comigo. Presente. Maine tá presente? Maine também não tá. Ela tá sim. Maine está. Mas ela não tá respondendo. Beleza. Então tá. Professora. Maria Isabel. Bebel eu vi que estava presente. Maria Luísa. Tá presente, gente? Maria Luísa, tá aparecendo aí? Maria Luísa? Uhum. Não. Não, né? Não. Miguel. Nem a Ana, nem a Malu. Miguel, sei que tá presente, falou comigo. A Milene tá à tarde. Nicole. Presente. Nicole tá presente. Os Pedros, tem algum Pedro aí? Normalmente não, né? Rebeca tá presente hoje. Sabrina. Sabrina tá aí? Faltou. Samuel faltou. Wagner. Wagner está presente. E o Wesley. Wesley também. Estou presente. Beleza. Então, presente e presente. Fechado, então. Deixa eu fazer o nosso print, só para garantir. 1, 2, 3 e... Oi, professora. Ah, meu também tá ligado. Vamos de novo? Vamos lá, então. Vai. Agora, 1, 2, 3 e... Muito bem, muito bem. Meu Deus. Gente, então... Minha cara de humor também. Fica assim. Alguém tem alguma dúvida do conteúdo ou das perguntas? Acho que não. Eu não. Não?
Então, fechou. Podem fazer, então, os exercícios nessa segunda aula. Vocês vão ter aí uma aula inteira só para fazer os exercícios, então caprichem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Fechou? Mandem pelo Drive. Não é para mandar pelo WhatsApp nem por e-mail, é pelo Drive. Tá bom? Deixa eu ver aqui. A Sabrina não veio hoje, né? Ela nunca falta. Vou entrar em contato com ela. Qualquer dúvida, então, me chama. Beleza, gente? Não precisa entrar no Zoom para fazer os exercícios. A Sabrina Beijinho. estava na aula do Minor, se eu não me engano. Eu acho que tava. Eu acho que eu vi ela no print. Mas eu vou falar com ela aqui agora. Beijo, gente. Tá bom. Ah, não esqueçam. Pelo WhatsApp, vocês podem me mandar o link do Drive. O link do Drive tem que me mandar pelo WhatsApp, tá? Para eu poder entrar lá e ver. Fechou? Tô mandando as perguntas lá para vocês. Fechou. Beijo. Beijo.